Olha, nós vamos falar agora de um tema bem comum para quem tem em casa idosos em idade mais avançada. É a demência vascular, que ocorre devido a danos dos vasos sanguíneos do cérebro, resultando em comportamento com prejuízos na compreensão, no raciocínio. E nós vamos falar a respeito desse assunto aqui no nosso Jornal do Piauí, com a ajuda do Dr. Lauro Gonçalves, que a gente já está recebendo aqui no nosso estúdio. Dr. Lauro, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Welson. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Doutor Lauro, primeiro falar um pouco sobre o que exatamente é essa demência vascular. O termo não é comum, demência, a gente até ouve a expressão, mas a demência vascular especificamente, o que é que isso significa, doutor? Ótimo. Antes de explicar especificamente o que é a demência vascular, eu acho que é importante elucidar para a população que demência na medicina é um termo geral, que caracteriza um quadro de declínio progressivo da cognição, ou seja, é um declínio das habilidades mentais do indivíduo. Tipicamente da memória, mas não só da memória, de outras habilidades mentais também, como a atenção, a linguagem, a capacidade de tomar decisões, entre outros domínios. Muito bem. Pois não? Pois não. Eu queria saber assim, nós temos aí o senhor deu para nós um panorama, uma ideia do que seria. Agora, quais seriam assim, as causas, né? Quais seriam os fatores de risco onde se incluiriam as pessoas que podem ser vítimas da demência vascular? Pronto. A demência vascular, em específico, é a segunda principal causa de demência na sociedade brasileira. Fica atrás apenas a demência pela doença de Alzheimer, que corresponde a cerca de 60% dos casos de demência. Logo abaixo, temos a demência vascular, que corresponde a cerca de 9% dos casos. A demência vascular seria a consequência de alterações vasculares no cérebro, seja por obstrução de algum vaso ou por lesão de algum vaso. Quando se tem alterações vasculares na região do cérebro, impedindo o fluxo sanguíneo adequado para aquelas células, tem-se a morte dos neurônios e, consequente, perda das suas funções. Os principais fatores de riscos associados para a demência vascular seriam aqueles fatores de riscos já conhecidos por boa parte da população. São os fatores de risco associados às doenças cardiovasculares: pressão alta, diabetes, obesidade, má alimentação e o tabagismo. Quais são os sintomas? Como é que ela se apresenta, né? Como é que é feito o diagnóstico? Porque aí tem esse outro ponto. Como é que se percebe clinicamente que se pode estar diante de um caso como esse de demência vascular? Pronto, maravilha. Os sintomas estão associados à perda dessas habilidades mentais do indivíduo. Normalmente, a perda da memória, a incapacidade de manter a atenção, um raciocínio mais lento que o paciente pode apresentar, a perda das suas funções em relação a tomar decisões. Normalmente é aquele paciente que sai de casa, o idoso que sai de casa para poder comprar pão, não consegue voltar para casa porque perde a memória. Entendi. É aquele paciente que acaba apresentando uma linguagem mais estranha, incompreensível por boa parte da família. Então, esses sintomas associados à perda da funcionalidade do indivíduo, ou seja, o indivíduo que todos os meses ia até o caixa eletrônico, o idoso que ia todos os meses até o caixa eletrônico para poder sacar dinheiro. Em determinado tempo, ele perde a capacidade de ir até o caixa eletrônico porque não consegue voltar para o domicílio. Ele perde a capacidade de poder contar o seu dinheiro. Então, é um indivíduo que vai tendo declínio da sua cognição. Bom, quais são os tratamentos e os cuidados? Esse ponto é importante. Quais são os tratamentos e cuidados para essa demência vascular? Joelson, quando se fala no tratamento medicamentoso para a demência, as medicações são mais bem estudadas e comprovada a sua eficácia quando relacionadas à demência pela doença de Alzheimer. Quando se fala na demência vascular, o tratamento se baseia na prevenção de novos quadros de AVC, que o AVC seria a causa da demência vascular, e também medicações para poder ajudar o paciente a lidar com os sintomas. Muitos pacientes, por vezes, apresentam agitação, insônia. Então, o tratamento se baseia tanto no tratamento dos sintomas de agitação, se o paciente apresentar, insônia, e também na prevenção de novos quadros de AVC. A gente tem aqui uma lista de tratamentos e cuidados possíveis que envolvem fisioterapia, terapia ocupacional e a psicoterapia. Isso resolve ou ameniza os efeitos? Maravilha. Esses tratamentos não medicamentosos, como fisioterapia, terapia ocupacional ou psicoterapia, fazem parte de um tratamento para ajudar a reabilitar o indivíduo.
muitas vezes o indivíduo acaba perdendo a capacidade de viver sozinho. Ele acaba dependendo de terceiros para a realização de atividades básicas vitais, tomar banho, se alimentar, ir ao banheiro. Então, com essas terapias, fisioterapia, terapia ocupacional ou psicoterapia, o indivíduo pode ter a possibilidade de reabilitar. Uma vez diagnosticado a demência vascular, é importante explicar que ela é um quadro progressivo e irreversível. O paciente não tem como reverter esse quadro, mas pode, de algumas formas, prevenindo novos quadros e com o tratamento não medicamentoso também, ter um quadro de reabilitação. Isso é interessante. Não reverte, mas é possível conviver melhor com ele. Maravilha. É mais ou menos isso. Agora vamos falar um pouco sobre o impacto na família e na sociedade. Qual é a consequência que tem no seio familiar ou entre amigos num cenário como esse? Joelson, existe um impacto gigantesco na família de um indivíduo que tem um quadro de demência, porque, como nós falamos anteriormente, é um paciente que, com a progressão da doença, vai ficando cada vez mais dependente dos familiares. Nós sabemos que na sociedade brasileira, boa parte das famílias não tem a condição econômica de poder arcar com cuidador, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, enfermeiro. Então, são famílias que, muitas vezes, normalmente a mulher, seja a filha ou a esposa do indivíduo, acaba deixando de trabalhar para poder cuidar da pessoa em domicílio. A gente traz aqui muitos casos de pessoas muito pobres no CV Comunidade, com Laércio Andrade, que têm dificuldades de, às vezes, ter um colchão adequado, ter ventilação adequada. E aí, geralmente, tem alguém da família, ou até, às vezes, vizinhos, que oferecem essa assistência sem qualquer tipo de informação a respeito. Né? Exatamente, isso é muito comum. O familiar deixa de trabalhar para poder estar ajudando em casa aquele indivíduo que não consegue viver sozinho mais. Ele perde a capacidade de viver sozinho. Então, isso é muito comum e, infelizmente, é algo que impacta de forma gigantesca na vida daquelas pessoas. Porque você imagina que é uma pessoa que não está doente, mas que em determinado momento ela precisa deixar toda a sua vida para estar dentro de casa cuidando de outro indivíduo. Existem alguns países na Europa que os familiares recebem um salário mínimo. Os familiares de pessoas com essas condições recebem um salário mínimo para estar dentro de casa cuidando. Para ser cuidador. Exatamente. Isso é muito, muito impactante até, minha gente, o quanto muda na vida das pessoas. Agora vamos falar de prevenção, doutor. Claro. Para a gente finalizar, a prevenção, como fazer para evitar que a demência vascular se manifeste? E a gente trouxe aqui alguns desses fatores. Essas são medidas que a boa parte da população já está cansada de ouvir, mas que, infelizmente, uma pequena parcela, de fato, aplica isso na vida, né? Todos já sabem o quanto é importante realizar atividade física de forma diária, cessar o tabagismo, ter um bom controle da pressão arterial, ter um bom controle do diabetes. Essas são medidas específicas, não específicas, na verdade, mas são medidas que previnem quadros de doenças cerebrovasculares e doenças cardiovasculares. Faltou colocar aqui também, Joelson, uma coisa que é importante para a prevenção, um fator protetor para as demências de uma forma em geral, que são praticar atividades intelectuais, seja a leitura, realizar jogos de memória. É muito importante que idosos possam ter essa prática também. Isso, de certa forma, protege o cérebro para que, quando se instale esse tipo de dano, o paciente tenha uma perda menor da cognição. O uso de celular entra dentro dessa atividade cerebral importante? De forma indireta, sim, porque com o aumento do uso de celular, você acaba deixando de realizar atividades importantes como leitura, atividade física. Então, o uso excessivo do celular seria, de forma indireta, algo que impediria as pessoas de realizarem medidas preventivas. Muito bem. Olha, gente, dicas importantes que nós oferecemos aqui para você com a ajuda do Dr. Lauro. Quero agradecer, Dr. Lauro, pela participação com a gente aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito bom tê-lo. Muito obrigado pelas informações. Obrigado.